pessoal, sejam bem-vindos no nosso podcast, Minha Gravidez Podcast, que vai falar sobre a saúde na gestação, o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Durante a gestação, para melhorar nossa qualidade de saúde e a saúde do nosso bebê. E aí, hoje a gente vai conversar sobre algumas perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram. E aí, a Amabile veio aqui para representar vocês e conversar comigo sobre esse assunto tão importante e que virou um pouco de moda, mas nós vamos reabordá-lo de uma forma mais saudável. Olá! Oiê, Tudo bem? Que legal você estar aqui, obrigada! Tudo ótimo. É super bacana bater papo com você. Obrigada, com você também. Incrível. Vamos lá, então, me diga. Hoje eu tô polêmica, com muitas perguntas polêmicas. O que é esse tal de parto humanizado? Jesus, me senti no aqui e agora. Então, vamos lá. O parto humanizado é uma nova nomenclatura que se deu para o mais fisiológico dos nascimentos, vamos colocar assim, tá bom? Então, criaram esse termo para poder mostrar para a sociedade que até bem pouco tempo se praticava muita violência obstétrica, né? Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é impossível, né, a gente abordar parto humanizado sem falar sobre violência obstétrica, apesar de muita gente poderosa querer que não existe esse termo, violência obstétrica. Existe. Existe mesmo. Mas, enfim. Então, o parto humanizado, ele surgiu para que a gente pudesse reconhecer aquele parto mais respeitoso com a mulher. Eu digo que a humanização da assistência, que é o que eu mais gosto de dizer agora, por quê? Porque o parto humanizado virou um produto, né? Então, muita gente que não necessariamente segue as vertentes que eu vou mencionar aqui, diz que faz uma assistência de parto humanizado. Primeira coisa, quem faz o parto não é o profissional, é a mulher, né? Eu assisto o parto daquela mulher. Então, na questão de humanização da assistência em obstetrícia, que é o que eu gosto mais de falar agora, a gente usa 3 vertentes, que é o tripé, tá? Então, a gente vai falar sobre protagonismo da mulher. Então, a paciente ou a gestante, né, nesse caso, ela tem o direito de saber sobre os tratamentos que vão ser propostos para ela, não só do parto, mas qualquer tipo de tratamento, sobre os efeitos colaterais desses tratamentos ou não, né? Sobre os riscos e benefícios em geral, tá? Isso seria a primeira vertente. A segunda vertente é uma equipe multidisciplinar. Um profissional sozinho não consegue fazer uma assistência adequada, melhor dizendo, daquela complexidade que é a mulher e o feto. Também não precisa ter 500 mil profissionais na assistência, Não você é show, entende? né? Não é show, né? Mas a gente precisa saber que um profissional sozinho muito dificilmente vai conseguir garantir a segurança, que é essa grande palavra dessa história, para que a gestação e o parto se deem da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, na gestação eu tenho dificuldade alimentar com alguma paciente, eu posso sugerir que ela procure uma nutricionista. É toda paciente que vai precisar ir na nutricionista? Não, né? Então, a gente tem como montar esse grande quebra-cabeça. E para o parto, a mesma história. Lógico que existem algumas peças fundamentais na assistência ao parto, que são indispensáveis, pensando num cuidado de 1 para 1 e pensando na maior segurança. Mas não é o número em si de profissionais, número mesmo, tá? Matematicamente falando, que vai garantir que haja segurança ou que haja respeito, né, com aquela gestante. Então, isso vai ser construído também durante todo o pré-natal. E o terceiro pilar, ou a terceira vertente, é a medicina baseada em evidência científica. Então, assim, eu sou formada há 20 anos, Amabile. Há mais de 20 anos, na faculdade em que eu cursei, e aí isso é uma outra questão que um dia a gente pode abordar, o número irracional de faculdades de medicina que surgem todos os anos, e como que esses modelos são implantados, como esses cursos são implantados, porque a sociedade, em geral, não sabe, né? E aí, tipo, o filho passa numa faculdade, que feliz estou, mas aí, às vezes, a faculdade não tem uma infraestrutura adequada de ensino para aquele cidadão que vai ser médico. E um médico, ele pode prejudicar a saúde ou ajudar a saúde de várias pessoas, que a premissa é ajudar, claro. Mas se ele não tiver uma boa formação, ele vai fazer o contrário, certo? Ai, Deus, falei demais. Enfim. Falei que ia ser polêmico. Ai, totalmente polêmico, ai, meu Deus. Enfim. Mas o que acontece? Essa terceira vertente é a medicina baseada em evidências científicas. É qualquer evidência científica? Não.
Para você ter ideia, quando a gente está na faculdade, a gente tem um módulo chamado Iniciação Científica, tá? Que vai ensinar para os alunos o que um trabalho científico precisa ter para ele ser idôneo, para ele ser publicável de forma adequada, né? Se ele realmente é fidedigno ou não. E a gente tem inúmeros trabalhos científicos que já foram publicados até na grande mídia e que não eram bons. E que as pessoas divulgaram. E as pessoas seguiram, porque acreditavam. E, na verdade, não eram bons, né? E em ginecologia e obstetrícia a gente tem bastante, inclusive, tá? Em outras áreas também. Então, a medicina baseada em evidência científica vai seguir os grandes protocolos que são realmente fidedignos e corretos e que são aplicáveis à sociedade, porque não adianta nada você estar dentro de um laboratório, fazer uma pesquisa que você não vai usar, que você não vai fazer bem para o próximo, né? Então, tem que ter, né? Coerência com a história, ok? E hoje a gente tem as grandes entidades que não têm vínculo com indústrias farmacêuticas, graças a Deus, que não têm vínculo com nenhum tipo de viés e que podem nos fornecer o que é de melhor para ser utilizado para aquela população. Então, a gente sempre vai ter um norte, né? A gente sempre vai ter, isso é o ideal, tá? E a gente vai transitar dependendo da variabilidade individual, né? Lembrando que cada ser é único, né? Então, a gente trabalha com as estatísticas, trabalha com epidemiologia, que é muito importante, mas a gente individualiza os casos, tá? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma paciente que é vegana, né? E aí eu vou ter que olhar para ela com esse olhar, assim, eu vou ter que ajudá-la dentro dessa vertente, né? A suplementar coisas que não tenham substâncias animais e tudo isso. Então, eu preciso entender e olhar essa pessoa, entender o caminho que ela quer seguir e ajudar. E vamos embora junto, né? É isso que a gente é médico também. Então, a humanização da assistência na obstetrícia, ela permeou essa fala, né? Essa linguagem do parto humanizado aí, né? Que previa essas 3 vertentes, tá bom? Certo. Lembrando que essas orientações não cabem só à obstetrícia, cabem a qualquer área da medicina como um todo. Então, por exemplo, na minha faculdade, na época que a gente aprendeu, ninguém falava parto humanizado. Era parto. Era parto, né? Mas a gente já aplicava essas premissas, tá? Não só para obstetrícia, para qualquer área da medicina. Então, independente da área que eu estivesse fazendo o meu estágio, né? Porque a gente tem o internato, onde a gente passa em todas as áreas. Eram essas premissas que eram sempre oferecidas para o paciente. Então, eu cresci nesse meio ambiente. E isso foi muito difícil depois que eu saí. Porque o ambiente real, quando a gente vai para o mercado de trabalho, ele é muito diferente disso, principalmente no Brasil, né? Então, a gente tem um alto índice de cesarianas e a gente sabe que, dependendo, acima de 20, 25% de cesarianas numa paciente de risco habitual, que são as pacientes que não têm doenças gestacionais associadas, você está aumentando riscos para ela e para o bebê. E abaixo de 15, 10% também. Então, você tem que entender por que é assim de fato e o que você pode fazer de melhor para a mulher e para o bebê dela. A grande maioria das mulheres conseguem parir de parto normal. A grande maioria. E na questão da humanização, a gente sempre vai do menos invasivo para o mais invasivo, tá? A depender do caso. Então, obviamente, existem situações, por exemplo, no caso de uma placenta prévia, em que eu necessariamente vou ter que agendar uma cesariana, porque essa paciente não pode entrar em trabalho de parto, com risco de ter um descolamento de placenta e um óbito fetal, né? Então, para essa paciente, eu vou seguir esta conduta, porque ela é a mais segura cientificamente falando, né? Mas para a grande maioria das pacientes, o parto normal é o mais cientificamente seguro. Entendi. Você falou agora há pouco de cesariana. Esse negócio de cesariana humanizada, né? Porque a humanização virou meio que Jargão. um slogan. Isso, é um jargão, é um slogan. Um jargão, né? É humanizado. É um nicho, né? É um Isso, mercado, tá. Isso. Existe a cesariana humanizada? Então, a cesariana ela é humanizada a partir do momento que ela é necessária. Entendi. Então, para toda cirurgia, você tem uma indicação, correto? Eu digo que o dedo mindinho a gente quase não usa para nada. Vamos arrancar o dedo? Não, entende? Não. Então, assim, a gente precisa entender, e isso não é uma verdade só em obstetrícia, né? Em todas as áreas da medicina, a gente tenta ser minimamente invasivo. Vamos danificar o menos possível. Vamos tentar curar, mas, assim, tentando não danificar aquele organismo, né?
Então, vamos fazer isso? Então, para obstetrícia, isso também é importante. Infelizmente, nós temos uma cultura cesarista no Brasil. Infelizmente. Por N situações. Também, isso pode ser para um próximo podcast, né? Porque eu nunca culpo o médico. Eu sempre acho que o problema é o sistema. E a gente pode conversar sobre isso um dia, que é muito interessante. E é legal de todo mundo participar, porque cada um mostra um pouquinho. Imagina, saúde. A gente mostra um pouquinho a visão das pessoas, né? Então, é difícil, dentro de uma cultura extremamente invasiva e cesarista, a gente mudar esse cenário. Mas a gente tem que tentar, né? Eu brinco, às vezes eu fico meio frustrada e falo, ai, devia ter nascido em outro país, né? O papai foi criado nos Estados Unidos, às vezes eu falo, ai, podia ter nascido lá, né? Para evitar tanto perrengue na vida. Porque assim como as pacientes são assediadas de alguma forma, nós profissionais dessa linha também somos. Então, por causa da pressão do sistema mesmo, né? A gente quer tudo rápido e tudo muito fácil e tudo muito cronometrado. Sob controle. Controle. O horário. Na natureza a gente não tem isso, né? Não tem. Então, as pessoas precisam estar cientes. E não são só as gestantes e os parceiros ou parceiras, mas a família como um todo. Às vezes a gente tem pressão da família. Fica muito inviável. Porque daí pressiona demais a gestante, que fica emocionalmente muito abalada. Aí o parceiro ou a parceira também. E isso atrapalha, inclusive, o nascimento daquela criança, né? Ué, mas o que caracteriza um parto humanizado? Como é que a Sim. mulher pode falar, eu tive um parto humanizado? O que difere de um parto normal? Eu prefiro hoje que elas falam, eu tive uma assistência humanizada ao parto, do que um parto humanizado. Mas se existe essa fala, porque existe, o parto humanizado é aquele parto com o menor número de intervenções necessárias, tá? Então, pode ser um parto sem nada, tipo, eu não precisei de nada, de analgesia, de parto, eu não precisei locar fórceps, nem fazer vácuo extrator para o neném nascer. Esse é um parto natural, né? Sem nenhum uso de medicamento, não precisei induzir, tá? Ele é chamado de parto natural e também é um parto humanizado, desde que a mulher seja protagonista do parto dela, né? Entendi. Então, por exemplo, a mulher quer ficar de pé para parir, porque aquela posição é mais confortável para ela, então eu vou respeitar e vou me moldar a esse modelo para poder conferir a melhor assistência para ela, tá? Então, não, mas a mulher pariu desse jeito que eu mencionei agora há pouco, mas ela pariu na posição ginecológica porque a equipe técnica falou que ela tinha que ficar naquela posição. Não é mais humanizado. Entendi. Ela deixou de ser protagonista da ação. Entendi. Entendeu? Mas eu sou protagonista da ação quando eu faço escolha. A escolha de ter uma cesariana agendada, você é uma protagonista da ação. Você fez a sua escolha. Mas não é só do protagonismo da mulher que é feita assistência humanizada. É o protagonismo da mulher, assistência multidisciplinar e medicina baseada em evidência científica. Entendi. A medicina baseada em evidência científica fala que uma cesariana agendada é melhor do que um parto normal? Não. Ela prova? Não. Então, não é uma humanizado. assistência humanizada. Entende? Entendo. É isso que a gente degladeia com alguns profissionais. Eu sei que a gente mora num sistema em que a gente precisa ter o ganho, né, para sobreviver, né? E eu sempre falo para todo mundo que a remuneração justa não é vergonha para ninguém. A remuneração faz parte da minha valorização profissional, Sim. né? Mas além da remuneração, existem outros parâmetros para que eu me realize como profissional. Então, quando eu falo, eu faço de 4 a 5 assistências de parto por mês. Tem gente que fala, mas você podia fazer 10. Mas eu não me vejo, Érica, tá? Existem outros profissionais. Érica, não consigo dar a mesma qualidade de assistência para esses 10. Porque, para mim, a minha qualidade de assistência permeia a minha qualidade de vida. Que permeia uma série de outros fatores, que não só o ganho. Não é só a remuneração, entende? Então, assim, poder ter tempo para estar com a minha família, poder ter tempo para olhar para mim, ter tempo para fazer um exercício físico, ter tempo para estudar e me renovar e manter minha educação médica continuada. Isso tudo é extremamente importante como valorização. Sim. Então, acho que cada profissional técnico tem que ter em mente isso e entender. E às vezes a gente tem que parar para pensar, sabe, Amabile, no sentido disso, isso faz sentido para mim? Porque a gente pode se reinventar. Sim. Né? Eu posso, de repente, deixar de ser obstetra e ser outra coisa, se eu quiser, ir para alguma área da gineco, ou posso fazer outra especialização, sei lá. Mas é isso, né? É igual, eu brinco com as gestantes, que a gente tem que se trancar no quarto, né? E pensar.
Pensar sobre o parto, pensar se você entendeu, pensar... Porque são muitas distrações, muitas Muita informações. gente de fora Muita coisa falando. na cabeça. É a mesma coisa pra gente que é da área da saúde. Às vezes, a gente tem que se trancar no quarto, sozinha, sentar e pensar: isso tá fazendo sentido pra mim, como pessoa? Em todos os sentidos. Isso faz bem pra mim, como profissional, tanto da parte de intelectual, quanto da parte de assistência, quanto da parte de remuneração, né? Porque, no meu ponto de vista, a vida não tem valor, ela é inestimável, né? Então, aquele valor que eu solicito não é pela vida da pessoa, é pelo tempo em que eu estou me dedicando, é totalmente diferente. E por isso que não é preço, é valor, Sim. né? Tô emocionada. Ué, Eu adoro que eu faço, é difícil, né? e aí, como é que a mulher ela pode se empoderar? Se faz parte dessa tríade que você falou, o empoderamento feminino da mulher, né? Ela tá à frente do que vai acontecer com ela, ter essa noção para conseguir discutir com o médico. Como é que ela faz para ela se ter essa informação, para ela ganhar esse conhecimento? Olha, eu vou te falar que, assim, discutir com o médico é um pouco difícil, né? É muito difícil, Sim. né? Porque o conhecimento técnico, ele é feito durante muitos anos. Então, a gente acaba sendo formador de opinião. Sim. Então, é difícil, muito difícil, de fato, né? Mas existem mulheres que conseguem, tipo, olha, não concordo com essa ação e por que você tá fazendo, né? Mas é difícil. Eu acho que, assim, a primeira coisa que você deve fazer, não necessariamente porque você só quer um parto normal, porque isso tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a paciente quer só, ou a gestante quer só ter parto normal, né? Aí, eventualmente, vira uma cesariana necessária, ela se frustra porque ela não teve assistência, assim, não teve a experiência do parto normal. Então, eu também não acho legal. Então, eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional que seja verdadeiro com você, que te fale, que converse com você e te explique todas as coisas que podem acontecer. Isso é verdade. E olha que mesmo a gente explicando todas as coisas, tem coisas que a gente não palpa, né? Que a gente não consegue chegar. Tem que lembrar que existe a imprevisibilidade, que existe intangibilidade e que coisas podem fugir do controle. Porque nem tudo... Aliás, a gente tem a falsa sensação de controle na vida, mas a gente não controla nada. Não. Nada. Então, assim, eu vou seguir o melhor caminho, que eu sei que é o mais seguro, para ter um resultado, né? E eu espero que esse resultado se concretize da forma como eu imaginei, como eu planejei. Sim. Pode ser que não saia exatamente como eu planejei? Pode. Mas eu tô acompanhada de pessoas que eu confio? Isso faz muita Não é diferença. muita diferença? Né? Eu brinquei que até eu tava falando da nossa viagem, né? Outro dia a gente viajou, daí teve que pular muro para poder ser atendido, enfim. Mas eu tava com pessoas que eu confiava, que eu sabia que se eu pulasse o muro, elas iam pular também, iam ficar comigo na mesma situação. Sim, eu estava. Então, tudo bem? Eu tive confiança, eu estava vulnerável, mas eu tinha quem me apoiasse. Sim. É a mesma história. E aí, um passo bacana é você procurar ou gestantes que já tiveram essa experiência, que eu acho que seria o mais próximo de você conseguir ter a... Como eu falo em português agora, deu tilt, porque às vezes eu fico pensando no inglês junto, né? Enfim, é a referência, na verdade, porque eu me identifico. A identificação é de fato isso. Então, assim, se eu consigo me identificar com aquela pessoa, eu tenho mais credibilidade, não é verdade? Eu Sim. sinto mais credibilidade na informação dela. Então, eu acho que gestantes são pessoas interessantes, e as doulas, né? E é muito legal a doula. Ai, eu adoro. Verdade, eu gosto muito, né? Apesar de ter muita gente que é contra ou que não entende o papel da doula. Existe um preconceito, né? Mas a doula, ela não tá ali para julgar meu trabalho. De verdade, ela não está. Ela está ali para informar esta paciente acerca do que é uma gestação natural, do que é a evolução dessa gestação. E aí, elas acabam tendo esse papel aqui no Brasil por causa disso, porque houve, sim, durante muito tempo, violência obstétrica. Houve, e ainda há, Sim, né? muita. Recentemente, a gente teve aí uns casos meio escabrosos. Então, né, a doula, ela... Uma boa doula também, né? Porque a gente sabe que de profissional e profissional existem dos dois, né? Os bons e os ruins. Mas aí você pode conversar com mais de uma também. Então, você pode sentar com a doula, conversar, entender dentro da sua cidade, dentro do seu contexto cultural, quem é mais próximo do seu perfil e quem não é, o quanto você vai gastar, o quanto você não vai gastar, porque isso é importante também, você ter essa visão. Como que os hospitais daquela região agem, né?
Se você, por exemplo, você tem um hospital que tem uma incidência enorme de partos normais, aí você vai ter mais confiança que o sistema também vai te ajudar. Sim. Não necessariamente com o médico do plantão, mas você sabe que o médico que você escolher, que estiver lá com você, ele também vai conseguir te dar uma assistência adequada, porque o sistema está acostumado com esse tipo de assistência, né? E o hospital, ele tem que dar essa informação para a gestante ou não? Como é que funciona para a gente ter essa informação? Sim, você pode pedir para os hospitais por médicos, se você quiser, Tá. mas eu não acho isso muito fidedigno. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Tem lá, o médico fulano de tal tem 100% de assistência de parto normal. Só que ele só teve um naquele mês e foi um parto normal que chegou nascendo, entendeu? Entendi. É fidedigno? Não, entendeu? Ao passo que eu, por exemplo, eu posso ter um mês em que eu tive, sei lá, 2, 3 cesáreas, sei lá eu. Enfim, mas eu tive, por exemplo, uma placenta prévia no meio da história, aí eu tive um descolamento de placenta de uma outra gestante, que pode acontecer, é raro, mas pode. Tive parada de progressão do bebê por um mau posicionamento fetal, que também pode acontecer. Só que ninguém sabe qualitativamente por que aconteceu. Então, de repente, se você olhar só quantitativamente, aquele médico é muito mais humanizado Sim, do que eu. entendi. E não necessariamente é. Entendi. Entendeu? É só um número, né? É só um número. Mas, por exemplo, para instituições isso funciona. Então, se você pega uma instituição em que tem 80% de cesarianas, o que está acontecendo? Né? Entendi. Tipo, porque daí você vai ter uma instituição que tem tanto médicos externos trabalhando, quanto médicos do próprio corpo clínico, os plantonistas, ou eventualmente se tiver ambulatório, tá? E aí, tipo, mas o que está acontecendo? 80% não é muito. Se essa instituição tem 80%, ela aceita esses 80%, tem alguma coisa muito errada. E aí, também é uma questão de você olhar na UTI neonatal, Entendi. que eu sempre falo. Porque as pessoas falam assim, olha, tem um monte de neném internado na UTI neonatal, então essa UTI é muito boa. Bom, a UTI neonatal vai necessariamente refletir a assistência obstétrica. Então, se eu tenho muito bebê internado na UTI neonatal, como que está sendo essa assistência obstétrica? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você tem que olhar um todo, não é só Não. a taxa de parto normal ou Não, cesariana. não. Entendi. E eu acho que é isso, é você conversar com as doulas, porque, em tese, elas vão saber. Entendi. Né? O ideal é que elas tivessem acesso a isso e que elas pudessem falar, né? Porque uma doula, por exemplo, apesar de ser uma profissão também desgastante, né? Porque você acaba acompanhando a paciente desde a fase latente e tal, ela acompanha muito mais parto do que o médico, entendeu? Porque a gente tem a questão da responsabilidade técnica e de fazer os procedimentos, então, em geral, elas acabam acompanhando mais. E elas também se falam mais do que a gente. Então, elas acabam trocando Passando informações. mais tempo com essa gestante, né? Passam mais tempo durante esse período. Mas, assim, o mais legal é que elas conseguem conversar entre elas para falar sobre assistência, sabe? Então, elas acabam tendo esse diálogo. Entendi. É muito legal. A doula, ela faz a ponte, né? Eu vejo ela em 2 funções muito importantes. A função do manejo com a paciente, principalmente da questão do alívio do desconforto, né? Através de massagens, aromaterapia, banhos, enfim. Do cuidado, Sim, sabe? Do cuidar. sei. Tipo, de se preocupar com você comeu, a comida, organização de espaço. Eu acho muito legal, porque isso ajuda a mulher, né? Na questão do desconforto. Sim, que é muito importante na hora ali, né? Do vamos Exato, ver. exato. Tanto que a gente tem, né, dentro da Organização Mundial da Saúde, nas últimas recomendações para para uma experiência de parto positiva, né, que é de 2018, a gente tem profissionais que não fazem parte da equipe técnica como de alta relevância, então de alta qualidade, né. E a doula é uma delas. A doula é ela, porque ela não é da equipe técnica. Entendi. Então é como se eu estivesse falando de igual para igual para você. Entendi. Você consegue. Vamos juntas. Olha que forte. É muito É muito bonito, O né? trabalho delas é lindo. Eu acho. Eu teria umas 10 no meu. Mas eu sou E sou aí, assim. quando a gente fala em parto humanizado, então você acha que ter a doula faz diferença para que Muito. você conquiste esse... Eu não quero falar esse tipo de parto, porque... Não, eu acho que não é o tipo de parto. Isso, É esse tipo tipo de a experiência. experiência. Sim, sim. Eu acho que você ter a doula vai fazer você caminhar para a humanização da assistência. Entendi. Uma boa doula. Tá. Por isso que eu também acho importante que você conheça mais de uma, né?
se você puder, ou que você vai em alguma que alguma amiga sua foi e falou que era muito legal. E você tem tempo para isso. São, no mínimo aí, né? Eu brinco que no mínimo 40 semanas em média, Sim. certo? Então dá tempo de você conversar com uma doula. Tem que ver se na sua cidade deixam entrar doula no hospital também, porque tem a lei, né? Tem que ter uma lei municipal permitindo a entrada das doulas nos hospitais. Entendi. Então, elas podem entrar. Eu acho que elas fazem essa ponte entre equipe técnica e sociedade. Eu vejo o papel delas muito maior do que simplesmente acompanhar um para um. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é um movimento social das mulheres. Entendi. Entendeu? De ter uma mulher apoiando outra mulher ali naquele momento. Exato. Faz muita E diferença. apoiando a sociedade. Sim. Então, se eu quero uma mudança cultural, eu preciso que a sociedade esteja envolvida nessa mudança, né? E elas fazem parte da sociedade. E é bom porque, por exemplo, elas não teriam conhecimento técnico, é muito bom, é muito legal. Porque elas podem ter esse olhar do leigo mesmo e caminhar com eles. E isso é muito, muito importante. Quando a gente, que é da área da saúde, consegue transformar o nosso conhecimento científico em algo útil para a sociedade, cara, valeu a pena estar aqui. É muito legal, né? Faz Muito. muita diferença. É muito bacana, de fato, assim, é muito... Bom, nem falo, né? A minha área é muito legal, de tudo, assim, eu amo ginecologia e obstetrícia, eu gosto das duas áreas, muito. Eu acho o ser humano a máquina mais perfeita, mais interessante do mundo, assim, por isso que eu gosto tanto de medicina. Mas você vê uma criança nascer, nossa, é sem palavras, é tipo uma explosão, sabe? É como se resetasse o mundo inteiro, assim, e é muito legal. Porque independente da via, porque quando a gente faz uma cesariana necessária, também se entra nessa expectativa, né? E aí você reseta o mundo e para, sabe? É que nem filme. Slow motion, assim. Parece que o mundo parou naquele momento. Olha, e pra mãe com certeza para, né? Ah, para. Independente E da via de para. Pra mim, nascimento. para também. E é muito bacana porque eu passei por isso, né? Sim. Então, eu revivencio isso, assim. Revivo, né? Isso a todo mundo que eu assisto. Somos pessoas muito diferentes, né? Sim. Óbvio. Mas é muito o resgate daquele momento, assim, de... Parou o momento, todo mundo parou de respirar, sabe? Aliás, só ficou a respiração, Sim. né? Tipo assim, eu falo que é só respirar, né? Então, ficou todo mundo em silêncio e a gente ouvindo aquela respiração, sabe? Sim. Dos filmes mesmo, que é a pausa. É bacana demais. É nossa. muito bonito, né? É. E a gente vê muito, e aí são muitas perguntas que chegam sempre na caixinha de perguntas, Sim. o parto humanizado são os detalhes, por exemplo. Tem que ter a playlist. Teve a playlist, então foi humanizado. Eles passaram, deixaram ficar bem pertinho do bebê, então foi humanizado. Ou então, não teve nenhum tipo de corte, então foi humanizado. Não. A experiência da humanização da assistência em qualquer área da medicina, ela não se faz por produtos. Você não compra um produto. Isso também é ruim. Pra gente que é médico, também é ruim. É uma coisa que a gente tem que conversar muito com a sociedade, de não objetificar a equipe técnica também. Ela tem que estar lá pra mim 24 horas por dia, desde do marco zero da gestação, e ela tem que largar tudo e toda hora tem que estar lá, porque a gestação é sua. Sim. Então, você tem que fazer a sua parte. É por isso que a gente criou o podcast, Sim. inclusive, né? Pra gente poder entender o que a gente pode fazer por nós mesmas. Sim. Vai ter podcast para as mulheres também, menopausadas e tal, mas vai ser mais pra frente. Então, assim, o que eu posso fazer por mim, né? Então, essa experiência, ela não é um produto, né? E não adianta você comprar achando que é um produto que você vai se frustrar. Mesmo que seja o parto mais lindo do mundo. Eu não ouvi a música na hora que tinha que ouvir. Entendeu? Não é isso, não é sobre isso. É sobre tudo que vai te ajudar a viver melhor essa experiência e com mais segurança. Então, por exemplo, você colocar um podcast... tô aqui no podcast. Você colocar uma playlist pro seu parto, é frescura ou não? Não. Eu tive no meu, foi bacana. Exato, não. E por que não é? Então, vamos pensar. Tudo que a gente for fazer, se tiver cientificamente comprovado, é importante e é mais seguro. Quando eu penso em parto, eu penso em ativar meu sistema parasimpático, que é o meu sistema nervoso rudimentar, para que eu possa me desligar do que está acontecendo no meio ambiente e possa focar no momento de parir. Então,
tudo que fizer você se tornar mais introspectiva e mais ligada com o que está acontecendo naquele momento dentro de você e não com o meio ambiente, vai facilitar a sua jornada. E aí, para muitas mulheres, a música facilita. Para mim, por exemplo, facilita. Quando eu quero desligar o meu córtex cerebral, que é do sistema, que é mais ligado com o sistema simpático, que é o que promove mais produção de adrenalina, cortisol, isso, eu silencio e ligo música. E aí eu fico ouvindo música e isso me distancia, entendeu? É a mesma coisa. Assim como, por exemplo, a água faz sentido para mim. Então, eu estar imersa numa banheira ouvindo música, nossa, eu tenho certeza que o parasimpático tá funcionando pra cacete, assim. Né? Então, eu devo estar liberando lá as endorfinas, dopaminas da vida, que são os neurotransmissores de prazer, né? E que vão ajudar a gestante a tolerar o desconforto das contrações. Por que é desconfortável? Sim. Claro que é, eu também passei, né? Pô, sei que é. Então, tudo que for facilitar essa experiência, que for torná-la melhor e mais segura, a gente vai fazer. Então, é sempre do menos pro mais. Vamos tentar, então, banho. Vamos tentar a música, as massagens. Ai, não tá funcionando. Aí a gente pode partir. Mas o que tá desconfortável? Ela tá com desconforto ou não? Ou é o bebê que tá demorando para descer? Mas não há demora, porque cada pessoa tem um tempo para parir. Ele tá bem, ela tá bem. São sinais, né? Então tá, não, mas ela não tá tolerando mesmo. Bom, então vamos pensar em outro tipo de analgesia não medicamentosa. Então vamos fazer aromaterapia. Então a gente vai combinando, tá? Tá. Então assim, e essa construção tem que ter sido feita antes. Lembra do plano de parto? Que é quando a gente coloca lá sobre as intervenções, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente deseja e por que a gente deseja. Então, esse é o planejamento da viagem. Como eu disse nesse podcast, a gente planejou uma super viagem, eu tive que pular um muro, entendeu? Então, assim, lógico que o planejamento não necessariamente sai como o que a gente planejou. Sim. Mas a viagem foi ótima, eu me diverti pra caramba e ainda tem história pra contar, entende? Entendi. É a mesma coisa. Então, assim, não vai sair igual ao seu plano de parto. Nunca vai sair igual ao seu plano de parto. Eventualmente, por exemplo, você quer que eu esteja presente no seu parto. E pode ser que por algum motivo irremediável, eu não posso estar. Aconteceu. E aí vai a backup no meu lugar. Isso não pode ser uma frustração, nem uma decepção. Não. Entende? Porque é a sua experiência. Então tá. E vamos curtir. Então vai ser desse jeito. Vai ser essa pessoa, nesse momento. Eu sei que a Erika tá de coração comigo, né? Mas eu vou seguir assim. E se eu precisar tomar analgesia, por exemplo, ele deixa de ser um parto humanizado? Porque a gente vê muito isso. Ai, mas a fulana tomou anestesia, então não foi humanizado. Não. É que muitas pessoas acham que parto humanizado é igual parto natural, né? Mas não necessariamente. A humanização da assistência é o que a ciência propõe de melhor para você naquele momento. E é meio que personalizado. Então, por exemplo, eu tomei analgesia também no meu, né? No meu trabalho de parto. E eu fiquei bastante tempo sem. Eu fiquei 12 horas sem. Mas chegou um momento em que eu precisei. E isso não tornou a minha experiência menos humanizada, né? E mesmo que vire uma cesariana necessária, essa cesariana, ela vai contemplar também o que pode ser contemplado pela ciência. Então, eu vou fazer uma cesariana minimamente invasiva, que vai ter menos lesão de tecido, menos risco de hemorragia, porque uma cesariana sangra mais do que um parto normal, né? E aqui fica a dica, sangra mais que um parto normal. Teve uma pessoa da área técnica, né? Que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que disse que porque tem bisturi elétrico, hoje não sangra tanto como sangrava. Não tem nada a ver, a gente corta, sangra, sim, e sangra mais, né? Pode sangrar 20% até 50% mais, dependendo do caso. E aí você tem que estar a postos para poder corrigir esse sangramento, tá? Enfim, então, a cesariana necessária, ela também é humanizada. Por quê? Porque ela foi necessária, ela faz parte da assistência humanizada. Eu fui do menos pro mais, entendeu? Entendi. Então, assim, ou mesmo quando você faz de uma paciente com placenta prévia, então você agendou aquela cesariana. Ela não deixou de ser humanizada porque ela foi agendada. Ela foi agendada porque era importante, Tinha necessidade, primordial. né? Exatamente, porque se você não fizesse isso, você ia colocar em risco a vida materna e a vida fetal. Então, teve motivo. Então, a gente entrou com a medicina baseada em evidência científica, o paciente entendeu todo o processo, é o protagonismo da paciente, e existia uma equipe multidisciplinar para atender lá naquele momento, né? Que aí a cesariana é feita com 2 médicos,
um anestesista, né? E Uhum. um pediatra para recepção do bebê, ok? Então, você contemplou esses 3 pilares, essas 3 vertentes, você fez uma assistência humanizada. Esse bebê que nasceu dessa cesariana, se a mãe estiver bem, o bebê bem, ele pode ir para o pele a pele, Sim. né? Que é cientificamente comprovado como benefício, não é frescura. Eu não tenho meu bebê sobre o meu colo porque, ai, é bonito. Não, existe um embasamento científico para tal, né? A gente sabe que diminui a frequência cardíaca materna, melhorando, então, sangramentos, libera ocitocina, ajudando na injeção do leite e na contração uterina. Isso vale outros 1000 podcasts, porque são muitas Exatamente. coisas, né? Mas você faz isso. Então, a Golden Hour, ela é preservada, que é esse tempo que a gente tem do pós-nascimento do bebê, que vai ter dectação placentária e tal, né? E isso também é humanizar, né? É humanizar também, né? É humanizar a assistência, tudo que você. Porque não é porque um passo não saiu de acordo como você tinha planejado dentro da assistência humanizada que você vai fazer com que todos os outros passos não sejam humanizados, Entendi. entendeu? Então você vai ter que garantir da mesma forma, né? Aleitamento na primeira hora, amamentação na primeira hora, sim. Mas, e aí, pode ser que isso não seja viável de acordo com o modelo de assistência que você escolheu. Hum. Aí é uma outra história. Não foi uma escolha do médico. Dentro daquele sistema que você escolheu, aquele profissional técnico não pode estar lá naquele momento para fazer aquela assistência da forma melhor, porque você escolheu. Aí você também tem que entender. Porque não adianta nada, você faz um plano de parto maravilhoso lá, lindão, e aí você chega, só que quem vai fazer sua assistência não consegue cumprir. E não é porque ele não quer, não é porque ele é mal formado, não é porque ele não estuda, porque também tem, mas é porque ele está envolvido com outras ações de assistência. E aí ele não tem como Não ser tem 2 como. pessoas, né? Então, não tem Exatamente. clone, né? Então, tem que se pensar nisso na hora que você faz a escolha da sua assistência. É lógico que é difícil para eu falar isso, porque a gente acaba elitizando, né? Sim. Então, Infelizmente, não é todo mundo que consegue. é, Eu não acho que não é nem pagar, né? Eu acho que muita gente não tem nem a informação. não tem. Não tem informação, não negocia também. Sim, Tipo, não, tá, mas sei lá, né? Tem gente que chega e quer tanto, e fala assim, não, mas eu consigo. Mas você divide para mim, sei lá, em quantas vezes sim, o valor, e aí você. Tem profissional que topa e não tem sim. problema, né? Existem algumas instituições do SUS que são boas também, então você pode fazer essa pesquisa. Quais eu conseguiria parir de uma forma mais humanizada, né? Sim. Mas quais são as limitações dessas instituições também? Para mim, isso cabe ou não cabe, né? Uhum. Dentro desse modelo que eu imagino que seja o mais querido por mim. Por isso que eu acho que permeia planejamento familiar, você Uhum. entende? Porque, assim, planejamento familiar vai de tudo. Então, assim, vai do tanto que você. Qual o tipo de assistência que você vai querer na sua gestação e no seu parto? O que você pode fazer para se tornar um meio ambiente mais adequado para fecundação e para a criação de um feto dentro de você. É isso, educação é tudo, né? No Exatamente. way. E eu acho também acho legal a gente falar sobre o envolvimento do pai, né, do parceiro ali ou da parceira, nesse momento do parto, para eles também entenderem o que cabe e o que não cabe ali. É. Então, a gente tem uma lei que permite a presença do acompanhante na hora do parto, né? Isso é uma lei. A gestante, ela tem o direito de escolha desse acompanhante e pode ser qualquer pessoa que ela se sinta confortável. Uhum. Em geral, os acompanhantes que elas escolhem são, geralmente, ou o pai ou a segunda mãe dessa criança, né? E isso é importante, porque também aumenta a afetividade, né, Uhum. entre os parceiros e entre o pai ou a segunda mãe e o bebê, né? Então, é muito claro e objetivo isso. O que o pai enfim, o que o parceiro em geral pode fazer mediante essa situação. É difícil também pro parceiro ir lá e dar uma de, né, Da carteirada. Superman e falar, e aí, garotão, não vai fazer isso ou vai fazer isso, né? Tipo, é muito difícil. Mas eu acho que o mais importante, Amabile, é o processo. É tipo, é o pré-natal. Então, assim, ele não pode ir em todas as consultas do pré-natal. Vai numa roda de conversa, sabe? Ou vai em 3 consultas. É mais importante que o ultrassom, por incrível que pareça. Você Eu entende? acho que também é legal mandar esse podcast para ele poder assistir, para escutar, que vai ter muita informação legal também. E trazer junto, sabe? O filho também é metade dele. Ele também é responsável por essa criança. O que
independente do que aconteça com a mãe, ele também é o responsável, certo? Então, ele precisa acompanhar esses passos. Às vezes, tem pessoas que falam, tem um parto complicado, ou um desfecho não favorável, porque a gente também trabalha com esse tipo de desfecho, né? Isso não é culpa do parto, não é culpa do parto, não é culpa do parto, né? É culpa ou da assistência que foi mal feita, ou de alguma coisa já intrauterina previamente existente, né? A gente sabe, por exemplo, que 40% das crianças que nascem com hipóxia, que é falta de oxigenação cerebral, são por infecções, entendeu? Infecção previamente adquirida dentro do ambiente intrauterino, né? Então, a gente tem Não é a que mãe passou com uma do infecção. tempo. Não é que passou do tempo. 10% dos casos são por causa do período intraparto mesmo. Entendi. E esses 10% cabe valer uma investigação de o que aconteceu. Aliás, não só esses, né? Qualquer bebê que nasce com hipóxia, seria interessante a gente ver o processo, o sistema. O que aconteceu? Desde o momento que ela entrou em trabalho de parto até o momento pós-parto. É importante. É mais importante do que você punir qualquer pessoa, é entender. Porque às vezes você vai punir uma pessoa que não necessariamente falhou, mas o próprio sistema pode ter falhado, entende? Que é isso que geralmente fazem nos países mais evoluídos, né? Eles não culpabilizam a pessoa diretamente, eles vão lá e olham o sistema. Entendi. Eles entendem se houve ou não um erro do sistema e eles promovem modificações, entendeu? Entendi. Aqui o que é todo, mais né? punitivo, aqui é muito punitivo. Sempre vai querer puxar o bode expiatório, entendeu? É sempre o médico, né? Em geral sim, mas não necessariamente é ele. Sim, E geralmente não. sim, Só que, é lógico, a justiça, ela sempre vai trabalhar com a ponta mais fraca, sim. né? E querendo ou não, houve um prejuízo, entende? Mas, assim, ainda a punição não é legal. Porque, além de você desmerecer o trabalho daquele médico, você tá também tolhendo ele de várias coisas, entende? E não necessariamente ele teve um erro. A gente teve um caso há pouco tempo também, bem triste, de um médico que acabou cometendo suicídio. Caramba. Uhum. De uma divulgação, não era da obstetrícia, era uma outra questão, um médico excelente. E foi, tipo, uma questão jurídica e acabou envolvendo um pouco a mídia também, acabou um linchamento meio que virtual, a pessoa não resistiu. E era um ótimo médico, até que se prove o contrário, entende? Entendo. É complicado. É muito, mas 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 tô aqui no Brasil, vamos embora. Vamos tentar melhorar, para isso que tem esse podcast, para isso que a gente está aqui falando, para as pessoas começarem a ter fomentar a saúde como um todo, né? consciência crítica, Isso, né? Análise exatamente. crítica do que está acontecendo com elas. E eu acho também que é muito da gente mostrar que humanizar não é só uma via, né? Não é só ali a via de parto em si. Não Humanizar é. é o todo, é desde a gestação, desde o pré-natal, quando você Isso. começa, até o final, o desfecho, que é o bebê no colo da mãe ou não. É aquilo que a gente falou também, né? A presença de muitos profissionais não necessariamente garante a humanização da assistência. Sim. Às vezes você pode ter uma falha de um dos passos, né? E aí trunca toda a cadeia, né? Então também é isso, assim, entender em que momento você precisa de cada profissional e como cada profissional vai interagir com o outro. Também tem isso, Sim. né? Você conseguir ter uma clareza de informações entre a própria equipe também não é muito fácil. Não, tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Alinhado, igualzinho. E entendendo qual é o papel de cada um para não se sobrepor. Porque a gente tem o ego, né? Sim. Eu tenho um egão. Então, eu olho para ele todos os dias e falo, querido, fique aí dentro, quietinho, calado, né? É um trabalho, e é muito engraçado, porque o ego ele é muito mais presente na nossa vida quanto mais jovem a gente é, e quando a gente vai amadurecendo, se a gente for pelo menos um pouco mais crítico conosco, né? Sim. A gente vai vendo que você consegue silenciar ele mais, mas ele tá lá, né? Então, você tem que silenciar. E é nessa hora, assim, que eu acho que a gente tem que olhar, porque é um poder, né? Sim. Você tá com o poder da vida do outro na sua mão, puta, é muita coisa, Eu né? acho que pro obstetra é ainda maior, porque são 2 vidas, né? Não, é uma galera, porque são 2 vidas, mais uma família, é uma doideira, Isso. assim, né? É complicado. Mas é isso, assim, você tem que ter uma comunicação assertiva e clara com a sua gestante, com a gestante que você está acompanhando. Você tem que falar para ela quais são suas limitações também. Então, por exemplo, assistência de parto pélvico é uma coisa que eu não realizo. Então, se você é gestante e você tem o desejo de ter um bebê de parto normal e o seu bebê tá pélvico, que é aquele bebê que tá sentadinho ou com os pezinhos para baixo, eu vou indicar você para uma equipe que seja qualificada para fazer esse tipo de assistência. Em nenhum momento eu vou virar para você e vou falar assim, eu vou fazer.
Entendi. E aí, vou chegar no final e vou falar, não, olha, virou uma cesariana por causa disso, disso, disso. Não, eu simplesmente vou dizer, Amabile, eu não vou fazer. Eu não me sinto tecnicamente qualificada para fazer assistência, por N coisas minhas, Sim. tá? Mas eu sei quem consegue. E eu acho que você pode procurar essa pessoa, porque ela vai fazer a melhor assistência para você nesse sentido. Entende? Entendo. Isso é humanizar, né? A humanização, ela tem esses dois lados também. Não adianta ser uma assistência humanizada para você, se para mim, como profissional técnico, é desumano. Entende? Entendo. Então, eu preciso entender o que eu quero propor para você e se você está alinhada comigo também. Como também, assim, sei lá, você chega lá no consultório, você fala para mim, Érica, eu quero uma cesariana agendada. Eu vou olhar para você e aí? vou dizer, não faço. Entende? Entendo. Eu, Érica, existem pessoas que fazem? Existem. E tá tudo bem, gente. Cada profissional sabe o que Sim. ele é de direito ou o que ele quer fazer. Mas eu vou falar, olha, Amabile, desculpa, mas eu não acredito nesse modelo de assistência. Eu acho que pra gente, pelo menos, eu queria que você entrasse em trabalho de parto e a gente entendesse qual vai ser esse movimento. Por que que é importante para você esperar esse momento, quais são os riscos e benefícios. E aí você vai falar, não, mas eu não quero. Eu quero, de fato, uma cesariana agendada. Aí eu vou falar, olha, então, quais são os motivos que você tem para querer essa cesariana dessa forma, tá bom? Aí você vai me explicar quais são os motivos, e aí eu posso julgar se eu consigo fazer parte desse momento com você ou não. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes é uma paciente, por exemplo, eu já tive um caso, eu nem sei se pode falar, se o Cremesp vai falar, enfim. Acho que pode. Mas já tive uma situação difícil, né? Não saber. Não, fui eu que tive uma situação, não foi você. Então. Não, porque sigilo médico é uma coisa que a gente tem que Sim. manter, né? Mas assim, já tive uma situação em que a paciente tinha sofrido uma violência sexual, enfim, na vida dela, né? E ela falava pra mim que ela não tinha condições de parir via vaginal, por uma questão realmente relacionada com a dela. parte emocional. E eu não tinha tempo hábil para trabalhar essa situação durante a gestação, para daí conseguir fazer com que ela se empoderasse o suficiente para tentar um parto normal, ok? Mas eu consegui que ela entrasse em trabalho de parto. Já foi uma Que foi um vitória. ganho, né? A gente conversou muito e ela falou. E aí, ela teve neném comigo e depois do nascimento do neném, foi uma cesariana, não foi agendada, foi uma cesariana intraparto, porque a gente tinha feito esse acordo, porque a gente tinha tido muita empatia, Entendi. entendeu? Entendi. Aí ficou muito difícil, daí tipo assim, e agora, José na causa, né? E aí ela falou, mas eu não queria procurar outro médico, eu também gostei de você, e aquela coisa toda. Aí a gente falou, então, vamos assim, vamos ceder cada uma um pouco, vamos tentar. E aí a gente teve aí foi essa assistência, mas foi um caso, tá? Entendi. Em geral eu nego mesmo. E aí ela teve o neném e depois ela falou, olha, se eu tivesse mais um, acho que eu ia tentar o parto normal. Legal. É Isso é muito engraçado, legal. né? Isso é muito É legal. super bonitica, né? Muito legal. E aí, então vamos lá, pra gente fechar agora, pra gente finalizar. Vamos elencar o que você considera humanizado. Olha, o que eu considero humanizado é que a paciente entenda quais são os riscos e benefícios de todos os tipos de tratamento, ou sejam eles invasivos ou não. Então, ela entendeu, ela compreendeu isso. Isso é o primeiro passo da humanização, é o protagonismo dela. O segundo passo é ela entender que eu sozinha não faço verão. Então, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim. E é lógico que a gente entende, assim, as limitações. Certo. Sejam elas culturais, financeiras, políticas, qualquer uma. Mas eu preciso dar clareza disso. Eu preciso que a paciente me fale, Érica, eu não consigo ir em tal profissional. Como que a gente pode caminhar? A gente pode? E fazendo um adendo aqui, o que você considera necessário para essa harmonização? Quais são os profissionais que você fala, olha, isso aqui seria bem legal se a gente tivesse? Pelo menos, sei lá, a doula e, não sei, o pediatra, o que você É tão considera? difícil, Amabile, porque para cada pessoa, ela vai entender. Porque o protagonismo também permeia isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, ela precisa entender como que é a assistência da humanização. Aí ela vai pensar em como é uma equipe que ela imagina que seja para essa assistência. Entendi. Porque isso tem que fazer muito mais sentido para ela do que para mim, né? Agora, eu posso dizer se eu aceito ou não esse modelo que ela pensou. Tá pro ponto. Então, ela pode virar para mim e falar, Érica, eu não quero o anestesista da equipe. Eu quero do plantão. Eu posso falar não. Eu posso falar, não consigo, porque eu não sei quem vai estar lá, eu não sei se ele tem formação para fazer adequadamente uma analgesia de parto, apesar de a gente achar que todos têm. N coisas. Não sei se ele fala a mesma língua, né? Foi o que a gente Exatamente. Eu não sei se ele fala a mesma língua. De repente, eu vou apagar a luz do ambiente para poder mantê-la naquele momento mais introspectiva. E aí chega um anestesista, acende a luz com tudo, eu não sei.
Enfim, são coisas, Sim, né? detalhes. Detalhes, mas que a gente vai ter que pensar. Uhum. Então, é óbvio que a gente vai ter que entender. E a gente também sabe, Amabile, que hoje, dentro do nosso modelo econômico, a gente tem variações de valores, né? Sim. Então, de repente, você não consegue pagar necessariamente a pediatra que eu acho a mais top das galáxias e que eu amo de paixão. Porque realmente eu tenho uma confiança XYZ nela. Mas você já tem um pediatra que você conhece, que você confia e que falou que vai fazer sua assistência. Só não pode falar e desfalar, porque também acontece. Uhum. E na hora H não vai, daí eu chamo o plantão, entendeu? Então, assim, ou você pode falar, não, talvez o pediatra do plantão, o que você acha? Eu posso discutir esse assunto com você. Uhum. E aí eu posso aceitar ou não também, não Uhum. sei, entende? Vai depender, permeia. Eu acho tão estranho, porque geralmente quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você não pergunta pro médico quem é seu assistente. Não. Você entendeu? Uhum. Quem é o seu auxiliar? Quem vai te ajudar na cirurgia? Quem é seu anestesista? Posso Quem é o levar o anestesista meu? da equipe? Posso levar o meu? Isso. Instrumentador. Eu posso escolher quem eu quiser? Entende? Entendo. Eu acho estranho. Mas eu posso estar sendo muito taxativa também. Podem me xingar horrores na internet por causa disso. Entende? Uhum. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que construir junto, né? E entender o que vocês entendem, o que eu entendo e o que seria mais saudável, né? Sim. Então, o segundo, que também permeia o protagonismo, seria a equipe multidisciplinar. E o terceiro seria a medicina baseada em evidência científica. O que eu estou propondo para você é realmente seguro cientificamente? Por exemplo, locar um fórceps em determinadas situações é seguro? É. Cientificamente? É. Uhum. Cientificamente é mais seguro do que fazer uma cesariana em algumas situações? É. Sim. Entende? Uhum. Em algumas situações é. Então, você aceita? Entendi. De novo o protagonismo. Protagonismo. Porque você pode virar pra mim e falar, não, mas é mesmo assim, mesmo sabendo que ela é mais segura do que uma cesariana em algumas situações, eu não quero. E aí, talvez a gente tenha que repensar no seu limiar e no meu. Entendi. Entende como o protagonismo do paciente permeia todas essas situações? Faz diferença, né? Muita diferença. Eu acho que a gente é mais escuta. Né? Apesar que eu tô falando um monte. Sim. Mas eu acho que a gente tem que escutar mais, assim. Isso também, com o tempo, com o caminhar do seu desenvolvimento como profissional também muda. E você entender como profissional se isso faz sentido, sabe? Faz sentido? Uhum. Ou não faz sentido? Eu tô fazendo isso por quê? Né? Uhum. Fecha a porta. Tô fazendo isso por quê? Eu tô fazendo isso por isso, isso e isso. Tá bom. Ou eu tô fazendo só por isso? Talvez não seja isso. Entendeu? Faz muito sentido. É isso. Nossa, que papo denso. Não é? Mas é lindo Rolou, ao mesmo né? tempo, né? É maravilhoso, É não lindo, é? Eu gente. acho que podia ser muito mais leve no Brasil, de verdade. Exatamente. E Acho que sim. quando a gente entende que humanização não é só a luz, não é só o ar-condicionado, não é só a música. Isso aí é só o detalhe, né, da humanização. Você sabe que tão bonito. Na Flórida, né, uma conhecida minha, muito gente boa, me mandou uma vez que tem um centro de assistência humanizada, não de parto necessariamente, mas de preparo, sabe? E eu fiquei com uma vontade enorme de conhecer, assim. E eu sei que tem muita latina lá no meio, porque a gente, como latino, a gente é mais afetuoso, né? Do que a maioria das civilizações, digamos assim, né? Então, a gente já tem o primeiro passo, que é o acolhimento, a empatia, se identificar com o outro, né? O caminhar junto. É só não objetificar nem o paciente, nem a equipe técnica. Acho que isso é a parceria. Sim. Que a coisa caminha. Exatamente. Né? É respira. Eu falo, faz a Frozen, let it go. Tem coisa que você não vai dominar, né? Então, a paciente tem que fazer o let it go para um monte de coisas. Sim. Levar leve. Olha, eu estou olhando para você para isso e vamos lá, né? Acho que é você se olhar com... É um olhar humanizado de ambas as partes. Isso, é recíproco. Você olha para mim como uma pessoa que tem um conhecimento acerca de um processo que você não tem. Tá tudo bem, né? Exatamente. E eu olho para você como um ser humano que está gestando outro. Isso. E que eu podia estar aí também. Exatamente. É isso. Uma vez eu li na entrada de um hospital, para você o paciente é só um paciente. Mas para quem está com ele, é o amor da vida dele. Exato, né? E eu achei isso tão bonito. Eu falo que, assim, eu gosto muito de celebrar. E eu gosto muito de celebrar a existência humana, em todos os sentidos, né? Você sabe disso. Você passou comigo por poucos momentos aí, né? Enfim. E é isso, sabe? É celebrar, assim, é celebrar. Tanto na passagem do meu pai como na passagem da minha mãe, eu tive muitos nascimentos depois, né? Muitos. Na semana que meu pai faleceu, eu tive nascimentos durante aquela semana e eu falava, para um pouquinho, porque eu não tô emocionalmente bem para isso. E a mamãe foi depois, né? Mas uma coisa que eles sempre me ensinaram, que isso eu também aprendi na medicina
na faculdade que eu me formei, porque eu tinha professores que não estão mais aqui, inclusive, e que também celebravam a vida em outras áreas que não somente a ginecologia e obstetrícia. Então, celebrar a nossa existência todos os dias é muito importante. Imagina você celebrar o nascimento de uma criança e não importa quanto tempo aquela criança vai ter, e não importa quanto tempo aquela criança esteve dentro daquela mulher, tá? Porque o luto faz parte dessa celebração, querendo a gente ou não. Então, é muito importante você olhar para isso com carinho. Eu digo que a gente sempre teve chamados, né? Se você é médico, ou se você é jornalista, ou se você é nutricionista, ou se você teve um chamado para isso. Não pode ser uma coisa mecânica, não pode ser uma coisa só financeira, como eu mencionei. Tem que ser algo muito maior do que isso, que também permeia isso, mas não é sobre isso. Sim. Entende? Entendo. Então é muito legal, né? Que lindo. É, eu adoro. É um problema. Não é uma solução, é um problema. Que é muita intensidade. É. Bom, então é isso hoje. Pois é, não é que é isso Nossa, hoje? No fim, você acabou, me entrevistou e eu ia né? te falar. Ai, que beleza. Acabou. que Amabile, triste. obrigada por estar aqui hoje de Eu que novo, né? agradeço. De vez em quando ela vai aparecer, galera, porque ela vem representando vocês, né? Exatamente. Mas a gente vai Mandem trazer suas outros profissionais. É, exatamente, né? Quer dar um tchauzinho? Não, mandem suas perguntas, se inscrevam no canal da Érica, porque, gente, ela tá aqui, gente, pra cuidar de vocês. Pois é, pelo menos durante o tempo que a luz me Estamos aqui. permitir, não é verdade? Então, bom, gente, obrigada por estarem com a gente aqui nesse podcast tão bacana. Como ela disse, não se esqueçam de se inscrever no canal, do sininho, mandem suas perguntas ou mandem ideias para o próximo podcast lá nos comentários. Avisa a mãe, o pai, amigo, marido, parceiro, parceira, enfim, a gente está aqui para a gente construir uma sociedade melhor para todo mundo desde o nascimento, ok? Um grande beijo da Érica.